Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nesse vídeo eu vou fazer um resumo, né? Eu vou abordar os principais pontos que nós vimos na unidade 2 do livro, que trabalha os aspectos econômicos do continente europeu. Então, pegue o seu material, pegue o seu livro, o seu caderno, para que você possa acompanhar junto comigo. Vamos começar. Bom, né? Aspectos econômicos do continente europeu. Então, os pontos dessa unidade, né? É a gente conhecer os três setores da economia, setor primário, secundário e terciário. E, por último, a unidade aborda a União Europeia, tá? No caso, já né, fazendo um aspecto mais geral, a economia europeia ela vai ser muito diversificada, né? A gente vai encontrar potencialidade no setor primário, no secundário e no terciário. Ela vai ser muito competitiva, vai utilizar muita tecnologia, tanto no setor primário quanto no setor secundário também. Pontos positivos e negativos. Uso de tecnologia, automaticamente a gente está falando de substituição da mão de obra por máquina, né? Se eu tenho essa substituição, automaticamente essa mão de obra vai ficar em desvantagem, né? Vai ter ocorrência de desemprego. Por isso que o setor terciário ele vai abarcar, né, a maior parte da população economicamente ativa, porque aí ele cresce mais, conforme ele cresce mais, prestação de serviços, precisa-se de mais pessoas estão ficando desempregadas, então tem um processo de retroalimentação para o setor terciário, né? É importante a gente lembrar que não existe um setor melhor do que o outro, né? Os setores eles são dependentes, né? Interdependentes. Eu sempre trago o exemplo da blusa. A minha blusa é feita de algodão, né? Comprei minha blusa na loja. Só que antes disso eu tenho que pensar no processo. Blusa é feita de algodão, então foi necessário o setor primário para cultivo e extração dessa matéria-prima. Depois foi para setor secundário, transformou esse algodão em uma linha, em um tecido, em uma blusa e tudo mais. Transformação da matéria-prima por meio de máquinas. E depois o setor terciário que fez a comercialização desse produto. Aí às vezes os alunos me questionam, mas professora, todo o processo, né, todo produto, na verdade, todo produto passa pelos três setores obrigatoriamente? Não, né? Mas a maioria, sim, né, uma grande parcela, sim, porque gera uma dependência econômica. Em alguns países, a gente pode ter um setor primário um pouco mais desenvolvido, um terciário mais desenvolvido, só que não existe um melhor do que o outro, né, um mais importante do que o outro. Eles são totalmente independentes, tá? Independente não, eles são totalmente interdependentes, tá beleza? Vamos então agora falar um pouquinho sobre cada setor, tá? Bom, setor primário, né? Setor primário eu tô falando de extração de matéria-prima, então é agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, né? Extração de recursos minerais, então é isso que a gente vai ver um pouquinho. No caso da Europa, né? O setor primário ele vai ser muito produtivo. Lembra que eu falei no início que existe uma utilização de tecnologia muito intensa? Então, tem uma utilização de tecnologia de ponta muito intensa no setor primário. Ele vai ser extremamente produtivo, né? Existem algumas culturas em destaque. Desculpa, gente. Algumas culturas em destaque, no caso das uvas e das azeitonas, né? Principalmente na região do Mediterrâneo, tem toda uma influência climática, né? Características do clima mediterrâneo que vão favorecer esse tipo de cultura, né? Não só essas, né? Frutas cítricas, tabaco, em outras regiões, por exemplo, Rússia, França, tem destaque para trigo, para cevada, para cereais, né? O livro aborda também a questão da beterraba na Rússia, na Alemanha. Então, existe também, né, uma diversidade climática que vai influenciar em algumas regiões
para o cultivo de determinadas espécies, tá? Falamos, né, da agricultura, falar um pouquinho da pecuária. A pecuária ela pode ser intensiva ou extensiva, né? No caso do desenvolvimento econômico para a Europa, ela vai ser intensiva, né? Aquela que vai utilizar tecnologia. No caso, a gente vai ter, né? Ela vai ser praticada, né, de forma expressiva, né? De forma expressiva pelo continente, em grande extensão. A maior parcela do rebanho ele vai ser utilizado para a produção de leite, queijo, manteiga, iogurte, todos os derivados que a gente possa imaginar, né? Não é aquela produção familiar, pequenininha, não, né? Existe um quantitativo produtivo, né? Ela é bem expressiva pelo continente. Só que aí entra um ponto. Apesar dela ser muito tecnológica, apesar de ser uma economia do setor primário muito bem desenvolvida, competitiva, produtiva, ela não é autossuficiente. O consumo europeu ele é muito grande. Por isso, a Europa é um dos maiores compradores de produtos primários, tá? É um freguês clássico do Brasil, tá? A gente vende laranja, soja, carne, diversos produtos, né, primários para a Europa, tá? Exatamente porque ela não é suficiente. Existe uma produção quantitativa, né? Ela é produtiva, ela é diversificada, mas nesses aspectos ela não é autossuficiente. Por isso que a Europa importar é comprar, né? Ela importa diversos produtos primários, tá? Produtos agrícolas, produtos primários. Bom, não necessariamente primários, né? Especificamente agrícolas. Eu me equivoquei aqui, mas especificamente produtos agrícolas. Falamos disso, falar um pouquinho de pesca. Gente, tô falando da Europa, né? Lembra aquela aula lá no início, quando a gente falou, né? Poxa, a Europa é um continente ou não é? Por aspectos históricos, né? Aspectos socioculturais, sim, a Europa é um continente, né? É berço de diversas civilizações, tem aspectos históricos ali, desenvolvimento de uma sociedade, beleza, é um continente. Só que, se a gente for analisar por aspectos físicos, a Europa não é um continente, ela é uma península da Ásia. Então, aquele trechinho de terra, né, aquele bracinho que adentra o oceano. Então, o litoral da Europa ele vai ser muito grande. Obviamente, a pesca vai ser intensamente praticada, né? Espanha, Portugal, Rússia, né? Às vezes a gente tem propagandas, né, que são clássicas. O bacalhau da Noruega, o óleo de peixe de Portugal, né? Porque tem um desenvolvimento muito grande em função desse litoral, né? O desenvolvimento da pesca muito grande em função do litoral. E aí, gente, vou estar falando de diversas espécies: atum, bacalhau, crustáceos, moluscos, né? Tem uma pesca intensamente praticada, tá? Agricultura, pecuária, pesca, recursos minerais, né? Gente, depois eu vou abordar isso no setor secundário, mas já vamos fazer uma construção, né? Setor secundário, estou falando de indústrias, primeira revolução industrial, fontes de energia, carvão, já vai fazendo esse link, né? A gente vai encontrar uma disponibilidade grande, por exemplo, de minério de ferro na Alemanha, na Rússia, carvão, né, também na Alemanha, gás natural na Rússia, petróleo, né, nas águas mais do Mar do Norte. A gente encontra esses recursos, né, na região. O que a gente precisa saber sobre o setor primário, para fechar essa primeira parte, né?
setor primário ele vai ser bem desenvolvido, ele vai ser muito tecnológico. Ponto positivo da tecnologia, gera uma maior qualidade, às vezes, né, nos produtos, no tipo de cultivo, né? Ponto negativo, substituição da mão de obra humana por máquinas, né? As pessoas, né, que estavam relacionadas com o setor primário ficam desempregadas, vão cair lá no setor terciário, tá? Dito isso, vamos para o setor secundário agora. Eita. Ih, gente, calma aí que foi muito. Secundário agora. Setor secundário, estou falando de atividade industrial, né? Lembra na cachola aí. Início da atividade industrial. Primeira revolução industrial foi aonde? Primeira revolução industrial foi na Inglaterra, né? Estudamos sobre isso no início do ano, falamos sobre os países pioneiros no processo de desenvolvimento industrial, Reino Unido, França, né? França foi o segundo país a se desenvolver. Depois, né, outros países europeus entram na jogada. Tem a Itália, tem a Alemanha, né? Mas o berço do processo industrial, ele vai acontecer na Europa no século XVIII. A primeira revolução industrial acontece nesse período. Depois, a atividade, obviamente, ela vai se espalhar pelo continente de uma forma extremamente intensa, né? Só que depois vai existir uma redução, uma diminuição, né? A gente já identifica isso, né, pelas últimas décadas, nesse processo de industrialização, né? Porque, gente, lembra da mesma história lá do início do ano. A gente viu aspectos relacionados aos países pioneiros, depois a gente viu os aspectos relacionados aos países tardios. Quando a gente viu, por exemplo, pegando aqui, né, Europa e América, na Europa a Inglaterra foi pioneiro, mas depois ela não seguiu num processo de desenvolvimento tecnológico, dando margem para os Estados Unidos, né? Então, a partir daí a gente já vê um ponto. Um outro ponto também, aí já entram os países de industrialização tardia neste contexto. O que aconteceu, né? Um dos motivos que a gente pode identificar relacionado à diminuição da produção industrial na Europa é a transferência de algumas indústrias europeias para outras localidades. Por que uma indústria vai para outro lugar? Diversos fatores. Mão de obra mais barata, né? Mão de obra abundante, mão de obra também mais barata, redução de impostos, diversos fatores. Quando a gente viu, por exemplo, os tigres asiáticos, vai entrar, né? Além disso, né? Redução de tarifas, redução de impostos, fragilidade nas leis trabalhistas, fragilidade nas leis ambientais, mercado consumidor, mão de obra ampla e barata. Então, são fatores que promoveram, né, essa transferência das indústrias europeias para outros países em função desses atrativos, tá? A produção industrial da Europa, ela vai ser diversificada, né? Vai pegar todos os ramos. A gente vai encontrar desde as mais tradicionais, né? Indústria têxtil, metalurgia, siderurgia, né? Eletrônica, até alta tecnologia, né? Obviamente, vão existir áreas, né, principais de desenvolvimento no continente, Inglaterra, França, né? Aí entram outros, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, né? Mas são áreas, obviamente, né, características que são as principais áreas industriais do continente, exatamente por todo o aspecto histórico, né, da região. Além dessas áreas tradicionais, né, dessas áreas industriais tradicionais, o livro ele traz para gente a Rússia e a Ucrânia. Elas também vão se destacar na questão de produção industrial, só que ela tem um pequeno detalhe. A industrialização ela vai acontecer durante o período da Guerra Fria. Então, esses dois países eles vão receber investimento estatal, né? E, obviamente, com o fim da Guerra Fria,
elas tiveram que modificar os seus investimentos e se abrir para o capitalismo, né? Porque fim da bipolaridade, capitalismo está no jogo. A Ucrânia, ela, no caso da Ucrânia, né, o governo ele vai conceder, né, incentivos para atrair outras empresas, né, empresas empresas transnacionais. Só que apesar disso, a gente vai identificar que o desenvolvimento da Rússia e da Ucrânia, desenvolvimento em aspecto tecnológico, né, não vai ser o mesmo da Alemanha, da França ou do Reino Unido, por exemplo, tá? No caso, assim, da Rússia e da Ucrânia, vai ter um desenvolvimento, assim, mais metalurgia, siderurgia, indústria têxtil, tem até um pouquinho de petroquímica, mas não tem o mesmo desenvolvimento tecnológico como, por exemplo, tecnologia de ponta na França ou na Alemanha, tá? Beleza até aqui? Vamos seguindo, então, setor terciário agora. Gente, setor terciário, tô falando de prestação de serviço, né? Atividades financeiras, comércio. O livro ele até traz exemplos: turismo, entretenimento, hospitais, restaurantes, né? Eu estou falando de prestação de serviço, atividades públicas, né? Também o setor público também entra nessa, os servidores públicos, né? Também entram nesse setor, né? E a gente já tem uma informação prévia que é o setor terciário que vai abraçar a população economicamente ativa, né? Aquela parcela da população que está em idade para exercer atividade remunerada, uma vez que existe um processo de automação tanto no setor primário quanto no setor secundário, tem a substituição de mão de obra por máquinas, então é o setor terciário que abraça esse pessoal. Um destaque, obviamente, claro, é o turismo. Nas aulas, sempre dou esse exemplo. Eu, particularmente, tenho vontade de conhecer a França, né? Quero muito, pretendo um dia conhecer a França. Só que pensa, vou pra França, eu, linda de bonita, chegando lá, eu preciso ficar em algum lugar, preciso dormir em algum canto, né? Preciso de uma hospedagem. Posso ficar num hotel, posso ficar, sei lá, gente, numa pousada, mas preciso ficar em algum canto, né? Então, já vou gerar uma movimentação de rendinha ali, né? Preciso comer. Precisa-se de restaurante, né? Comprei um pacote, legal, vou viajar. Só que o dia que... cheguei numa segunda-feira, mas eu só vou conhecer a Torre Eiffel na quarta. Tem nada pra fazer na terça? Tem nada pra fazer na segunda? Claro que vai ter. Se faz necessário atividades de entretenimento, né? Gente, vai de tudo, tá? Exposições, show, cinema, parques, o que vai entreter a pessoa, né? Vou conhecer a torre, preciso me locomover. Eu vou querer ficar presa em engarrafamento? Obviamente não. Eu não quero perder tempo, né? Eu quero... Ih, gente, desculpa aqui, pronto. Eu quero otimizar o tempo que eu vou estar lá. Então, preciso de um sistema de transporte eficiente, né? São diversos fatores que o turismo vai movimentar. Por isso que ele movimenta uma fonte de renda muito expressiva na Europa. Porque o turista, ele envolve diversos setores de uma vez só. Sem contar que existem diversos tipos de turismo, né? Nós tivemos uma videoaula no qual eu falei especificamente do setor terciário e existe, gente, tem turismo religioso, tem turismo gastronômico, turismo de aventura, turismo histórico, né? Existe uma movimentação direta e indireta muito grande em aspectos financeiros, né? Calma aí que o meu slide travou. Pronto, agora foi. Países, né, que são, no caso da Europa, né, é muito assim, tem, historicamente, né, um país que sempre atraiu muitos turistas.
Obviamente, em períodos de conflito, em períodos de guerra, houve uma repulsão, só que depois de um processo de reconstrução, ela ainda continuou recebendo muitos turistas, né? França, como eu dei exemplo inicialmente, Espanha, Itália, Reino Unido, Grécia. A França e a Espanha têm todo um contexto histórico, né? Museus, falar sobre Napoleão, identificar, né, os diversos monumentos pela cidade. É, Quem vai para a Grécia, né, Grécia, Portugal, tem um turismo gastronômico, né? Roma tem um turismo religioso, né? Vai lá conhecer o Papa, né? Tem essa questão. Vou para a Alemanha, gente, para quem gosta, né? Tem um turismo histórico, vai conhecer os campos de concentração nazista, vai ver lá onde era o Muro de Berlim, sem contar, né, nas questões naturais, atrativos culturais diversos patrimônios históricos, diversos patrimônios culturais, diversos patrimônios naturais. Existem diversos fatores que movimentam aspectos da economia pelo turismo, né? Pensa, gente, pandemia, né? O quanto que a Europa não está perdendo. Porque o pessoal viaja. Período de pandemia você vai ficar em casa, hashtag fica em casa, né? Mas não tem como gerar essa mobilidade. Então, são custos, na verdade, né? Não são gastos. É falta de receita, né? Ela está deixando de receber essa renda, obviamente, por causa da pandemia, né? E, assim, volto a dizer, a questão do turismo, ela vai englobar diversos fatores, porque a pessoa precisa ficar num lugar, dormir num lugar, comer em algum lugar, transporte. Gente, o sistema de transporte da Europa é a rede, assim, ai, meu Deus, é que essas notificações, eu ainda não consegui tirar elas, mas desculpa, volta aqui. O sistema de transportes é extremamente diversificado. Ônibus, ônibus, metrô, bota aí, ferrovia, rodovia, hidrovia, portos. Tem um sistema de transporte extremamente bem diversificado, desenvolvido, né, não somente por causa do turista, né, mas em uma questão de desenvolvimento da sociedade de modo geral. Porque, gente, o transporte ele não é só para desenvolvimento de pessoas, né? Para o desenvolvimento, não, para a locomoção de pessoas. Lembra que eu falei sobre setor secundário? Setor secundário é indústria, desenvolvimento de produto, processo industrial, definição, transformação da matéria-prima por meio de máquinas em um produto que vai ser comercializado. Esse produto precisa chegar no meu consumidor para que ele possa ser vendido. Se eu tenho problema de locomoção de determinado produto, olha o problema aí. Então, se faz necessário um sistema de transporte que seja eficaz também para esse aspecto, né? São condições que vão facilitar tanto locomoção, obviamente, de pessoas, quanto de mercadorias, né? E aí, mais uma vez, o setor de transportes, que no caso, assim, pessoas, né, interfere no turismo, mas em questões comerciais, locomoção de transporte, né, de mercadorias, interfere muito, porque postos de trabalho são criados. Lembra, setor terciário, ele abraça a população economicamente ativa? Olha aí um exemplo clássico. Se eu tenho um bom desenvolvimento do setor de transportes, eu vou precisar de mão de obra. Então, ela vai gerar um número expressivo de postos de trabalho em função desse desenvolvimento. E aí, gente, desenvolvimento marítimo intensamente utilizado para mercadorias, escoar mercadorias. Quando a gente falou sobre alguns países, pensa lá, Rio Sena, Rio Lor, Rio Tâmisa. A importância hidrográfica na América ela é extremamente significativa. Transporte marítimo desenvolvido e não só desenvolvido, né? Intensamente utilizado para locomoção tanto de mercadorias quanto de pessoas também. Sistema aéreo extremamente utilizado. Existe uma diversidade de rotas
diversos destinos para a Europa, né? Aí, outro ponto, por exemplo, né? O carro. O carro precisa de gasolina. Até eu esqueci a palavra agora. O carro veio falar combustível, mas é a mesma coisa. Precisa de gasolina. Gasolina vem de quê? Petróleo. Queima de combustível fóssil vai gerar o quê? Gases tóxicos na atmosfera. São poluentes, né? Então, se faz necessário um pensamento para novas opções de combustível, né? De fontes de energia que não sejam derivadas do petróleo. Então, existe um desenvolvimento em tecnologias ecológicas para diversos sistemas de transportes que não sejam poluentes. Um exemplo clássico, a bicicleta, tá? Bicicleta é sustentável, obviamente não tem poluição no meio ambiente, não gera engarrafamento, é uma atividade física, né? Então tem né, um destaque para o desenvolvimento de tecnologias ecológicas para o sistema de transporte, obviamente em prol do meio ambiente, né? E se eu estou falando também de transporte, um outro fator que também está muito presente no setor terciário é as relações econômicas. A intensidade, né, o volume de transações econômicas na Europa é muito grande, né? A porção ocidental vai apresentar um maior volume do que a oriental, isso é fato. Mas, assim, é um parceiro do Brasil, é um parceiro dos Estados Unidos, Canadá, Japão, China, né? Vai exportar produtos manufaturados, vai exportar carro, vai exportar produtos químicos, exportar navio, né? Historicamente, a Inglaterra exporta navios, né? Mas também vai importar, como eu falei, produtos primários, vai importar borracha, madeira, diversos produtos tropicais, tá? Porque tem essa defasagem. E para a gente fechar, falar de União Europeia, né? A União Europeia ela vai nascer da necessidade de desenvolver uma economia regional e, consequentemente, disputar o mercado em aspecto internacional. Para que isso fosse possível, né? Tem a ideia da redução das barreiras de circulação de matéria-prima, de produtos para serem circulados, né, para serem comercializados entre esses países. Em 1958 tem a criação da Comunidade Econômica Europeia, né? Alemanha, Bélgica, Itália, França, Países Baixos e Luxemburgo, a Europa dos seis. E isso, né, depois vai aumentando com o tempo. Existem, no caso, né, tem a proposta, né, de redução de tarifa alfandegária e o principal foi a implantação de uma moeda única que é o euro, né? Ele substituiu a moeda em alguns países. Tem alguns países que não adotaram o euro como moeda única, né? Mas tem essa circulação. A União Europeia ela vai criar algumas instituições extremamente importantes para conseguir regulamentar essas questões políticas, né? O Parlamento Europeu, o Conselho dos Ministros e a Comissão Europeia. E falar de União Europeia é falar do Brexit, né? Porque em 2006 houve um plebiscito no qual a população votou pela permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. E aí juntam diversos fatores. Tem um aspecto influenciado pelo aumento das imigrações, a xenofobia vai marcar muito, né? E a população votou pela saída, o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, tá bom? Galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!